E com relação à mágica que existe depois dos 100 mil investidos, eu vi um vídeo teu, achei que ficou bem bacana, o pessoal gosta bastante de ver que quanto mais patrimônio você tem, o patrimônio cresce mais rápido. O que você acredita que é o essencial para fazer isso funcionar? Eu acredito que a única mágica que a gente tem no mundo dos investimentos, das finanças pessoais, é essa que a gente fala que são os juros compostos. Por quê? Porque o tempo ele joga a nosso favor. Eu gosto muito de usar aquele exemplo dos 100 mil reais, que às vezes é muito difícil chegar nos 100 mil reais, mas isso é completamente transformador, né? Realmente dá para mudar de vida nesse patamar. Tem um investidor muito famoso lá dos Estados Unidos, que é o Charlie Munger, que ele popularizou essa frase, né? Você tem que conseguir 100 mil reais. Não importa o que você tem que fazer. Se você vai economizar, se você vai fazer uma renda extra, enfim. Você tem que chegar nesse patamar. Por quê? Porque, basicamente, quando você constitui esse patrimônio, você vai começando a ter o seu dinheiro trabalhando por você. Então, eu gosto de usar um exemplo que uma taxa de juros básica, você vai demorar, de repente, 7 anos, 6 ou 7 anos para chegar em 100 mil reais, guardando um pouquinho ali todo mês. Você demorou 7 anos. Só que para conseguir os próximos 100 mil reais, você não vai mais precisar de 7 anos, você vai precisar de 4 anos. E os próximos 100 mil reais? Ah, de repente vai ser 3 anos. E os próximos 100 mil reais? 2 anos, 1 ano. Até que daqui a pouco você está com 1 milhão, com 2 milhões, enfim. O tempo ele é muito necessário, só que o começo ele pode ser difícil. Só que depois que você atinge um certo patamar, tudo é muito gratificante, recompensador. Até se você olhar simulações de longo prazo, dos juros compostos, esse dinheiro que trabalha por nós, o começo você depende muito do aporte. Mas depois de um tempo tem uma inflexão ali, e aí só os juros que você está ganhando sem fazer nada, já são maiores do que o seu aporte. Então, assim, por isso que a gente fala que é uma mágica, porque os juros incidem sobre os juros até um certo ponto que você tem um patrimônio que você já não precisa mais trabalhar. Você vai viver da renda dele, né? Eu acho que é um processo que necessita disciplina, mas é possível para todo mundo. Exato. Então, o próprio trabalhador, ele trabalha para poder aportar, para botar esse dinheiro, e ao mesmo tempo os 100 mil já estão trabalhando por ele. Vamos supor que rende 1% ao mês. Ele já tem 100 mil trabalhando por ele, já rende 1.000 por mês, né? É isso, já complementa, às vezes vai ser maior que o aporte. Né? Então, qual que é a grande mágica? A mágica são os juros compostos. Né? Se olhar aquela fórmula, qual que é o exponencial da fórmula dos juros compostos? É o tempo. Então, você começa devagar, mas você vai melhorando. A partir do momento, seu aporte já não é mais tão relevante, os juros dos seus investimentos já trabalham por você e eles vão crescendo essa bola de neve. E aí você vai se aposentar. Você vai se aposentar muito melhor do que se você dependesse do INSS, muito mais rápido, né? Não precisa ficar trabalhando 40 anos, com 10 anos fazendo ali aportes regulares, com renda extra, com investimento certo. Talvez você já tenha o dinheiro para se aposentar totalmente ou para, de repente, ter uma autonomia financeira, né? Largar alguma coisa. De repente, não dá para largar tudo e ir para a praia tomar água de coco. Pô, mas já dá para, de repente, você escolher um trabalho que te dê mais flexibilidade, fazer 2, 3 viagens ao ano com a sua família. Tudo isso é possível e não tem nada que vai garantir mais uma pessoa do que o patrimônio que ela constitui. Não depende do governo, do INSS, depende de familiar. Nada é mais garantido do que o seu próprio patrimônio. Porque no seu emprego você pode ser mandado embora, no futuro você pode ficar desempregado, mas se você tiver um patrimônio e gerar renda passiva com esse patrimônio, você está imune a imprevistos. Exato, é porque quando o cara chega no 100 mil, por exemplo, ele fazia aportes de 500 reais. Então todo mês ele ia lá, trabalhava o mês todo, para no final conseguir investir esses 500. Se for considerar a rentabilidade de 1% ao mês, é praticamente R$ 1.000 que está vindo somente de juros. Então é o dobro do que ele consegue trabalhando, fazendo esse aporte de 500, para fazer os juros compostos trabalharem. Então acaba que é como se fossem 3 pessoas trabalhando, eu digo, que uma é ele e 2 acabam sendo juros para conseguir potencializar esse patrimônio, né? Então, depois dos 100 mil, esses 1.000 de juros que vem por mês acabam sendo, para a maioria dos brasileiros, mais até mesmo que o próprio aporte, né? Por isso que ele tem que trabalhar, tem que ralar, tem que fazer um extra para conseguir chegar o mais rápido possível, que nessa hora ele consegue sim desacelerar um pouco, mesmo se ele parasse de aportar, se ele tivesse bastante tempo, ele ainda conseguiria se aposentar com tranquilidade, né? Exatamente, porque com 100 mil já é um patrimônio bem relevante para gerar esse valor nominal por mês. Porque assim, a gente pode falar que existe a mágica dos 10 mil reais. Tem também, porque às vezes, para criar o hábito de poupar, às vezes é muito difícil, a pessoa precisa se acostumar,
deixar de gastar com uma coisa, se organizar ali no cartão de crédito para poupar um valor por mês. É fundamental poupar um valor por mês, criar esse hábito. Então, às vezes, ela vai começar guardando R$ 100, ou R$ 300, ou R$ 1.000. Ela vai guardando isso. Então, quando ela atinge, por exemplo, R$ 10.000, ela já conseguiu constituir esse hábito. Uhum. Porque, assim, é questão de tempo. Quem juntou R$ 10.000 vai juntar 50, vai juntar 100, vai juntar 1 milhão. Sim. Né? É questão de hábito e o conhecimento e o aprendizado para chegar nisso. E mesmo nos R$ 10.000, por exemplo, se o cara juntou 10 mil aportando 300, aí pegando 10 mil, ele tá conseguindo de juros 100, é 1/3 do que ele tá trabalhando o mês todo. Então vamos supor que ele trabalhe no mês todo 8 horas por dia, 5 dias na semana, aí vezes 4 semanas já dá 160 horas. Aí você divide por 3, então 53 horas já tá vindo com R$ 10.000 somente de outra pessoa trabalhando por ela 53 horas na semana. Olha que maravilha, Então quando você olha por hora, o cara pode pensar, nossa, tô ganhando R$ 100 ali por mês, com 10 mil é pouco. Mas imagina, se você tá aportando 300, são 53 horas de trabalho que você precisou pra isso. Passivo, né? Sem precisar trabalhar. Uhum. Isso aí é um negócio importante, né? Porque às vezes vai aparecer alguns comentários assim, não, mas aí eu construo um kitnet e aí eu vou ganhar mais. Mas uma coisa é trabalho. Trabalhar dá dinheiro, fato. Agora, a renda passiva é mais difícil, você tem que ir constituindo. Mas, poxa, você não tá fazendo nada, você tá dormindo e tá ganhando. Exato, é. Pode ser o cara até que nem tem imóvel nenhum, ele ganha com imóvel. Ah, vou fazer uma empresa que faz gestão de Airbnb. Ele não tem imóvel nenhum, tem Airbnb nenhum, mas ele faz a gestão, ele ganha trabalho isso daí. Então tem que diferenciar, né? Renda ativa de passiva mesmo. Exato. Mas que é uma outra dica importante, né? Gerar renda. Uhum. Não tem como investir e viver de renda no futuro se você não gerar receita hoje. Eu costumo falar que essa é a teoria do investimento. O que é o investimento? É você trocar um pouquinho do que você tem hoje por algo melhor no futuro. Então você guarda só um pouquinho. Você não precisa ser um lunático que guarde 100% do seu salário e vai viver de beber água. Uhum. Não, cara, você vai viver, você vai guardar 10, 20, 30% do seu salário. Uma parte, por quê? Porque esse aqui vai garantir o seu futuro muito melhor. Então você está investindo, você está trocando algo hoje por algo melhor lá na frente. Eu vejo que para chegar nos 100 mil, até nos 50 mil, o cara tem que ser disciplinado, ele já adquiriu uma disciplina ali, tem uma rotina, mas assim, tem um grande perigo ali também. Então ele tem que entender que quando ele já tem um patrimônio maior, ele não pode errar tanto, tem que escolher bons ativos. Muitas vezes o que leva o investidor a errar ou é a ganância ou é o desconhecimento. Então acho que é muito importante quando ele chega num patamar maior, dele cuidar bem do dinheiro, olhar primeiro para a segurança e depois para a rentabilidade. Então, não sei, se o investidor está lá, não tem trabalho para olhar ali todos os investimentos que ele faz, é importante talvez ele ter alguém para aconselhar ele, estar ali do lado, né, fazer as melhores decisões que ele consiga tomar e às vezes também ter alguém ali só para de fato dar um conselho, porque investir não é uma planilha no Excel, é também muito de sentimento, de psicológico.